Cuba e com Coreia do Norte, e não só... Não existe. Nós tivemos há 2, 3 dias atrás essa tentativa de golpe monarquista estranhíssima na Alemanha. Nossa! Bom, eles estão... Olha, Alexandre, eles estão... Mas é brutal. Os meus amigos alemães, que obviamente não são publicados no Die Welt ou no Frankfurter Allgemeine, nos grandes jornais, etc., são todos marginalizados. Como os melhores analistas italianos, são todos marginalizados pela grande imprensa. Eles sabem exatamente o que está acontecendo, eles têm o diagnóstico, eles têm os nomes dos quinta colunas, dos políticos, etc. Mas, ao mesmo tempo, eles são impotentes para mudar qualquer coisa. Eles não têm poder político e eles são caçados em exposição social também. Tem uma possibilidade de uma reviravolta interna. Por exemplo, o melhor indício até agora foi a delegação de industriais alemães que foi com o Scholz para Pequim. Eles impuseram para o Scholz, é o seguinte, nós vamos com você porque a gente quer conversar com os businessmen chineses e nós não vamos deixar que esse seu governo vagabundo desindustrialize a Alemanha e desindustrialize as nossas indústrias e o nosso papel de grande potência exportadora comercial. Então, lá, enquanto o Xi estava conversando com o Scholz, a conversa principal era dos industriais alemães com os seus partners chineses. Ou seja, a Alemanha não vai ser expulsa de relações comerciais com a China, porque os Estados Unidos já entraram em guerra mega híbrida e pós-híbrida contra a China. Não, de jeito nenhum. Isso eles podem fazer com países menores. Com a Alemanha é outra história. Mesmo a Alemanha sendo um país completamente subordinado e ocupado. A Alemanha é ocupada pelos Estados Unidos, como a Itália é ocupada pelos Estados Unidos, como o Japão é ocupado pelos Estados Unidos. Ou seja, não mudou nada desde o final da Segunda Guerra Mundial. E os melhores pensadores dessas latitudes sabem perfeitamente. E eles só são capazes de falar em petit comité, porque eles sabem... Mas como a gente vai fazer para mudar isso? Imagina, como a gente pode mudar um governo onde você tem Scholz, von der Leyen, um ministro da Economia que não entende nada de economia e uma ministra das Relações Exteriores incapaz de administrar uma quitanda de hot dog? É aterrorizante, aterrorizante. Mas é isso, ou seja, a culpa fundamental foi dos eleitores desses países todos. Eles elegeram esses caras. Os britânicos é pior, porque eles não elegeram Liz Truss e não elegeram Rishi. Mas, bom, eu acompanho a Inglaterra desde cedo, eu sou ex-residente, também é a mesma coisa, mas a minha ligação com a Inglaterra é outra, é cultural. Politicamente, nos últimos anos, a gente sabe que é uma excrescência e que não tem nenhum poder, a não ser o poder de provocar caos, justamente dividir e reinar, do MI6. Que está envolvido em todo tipo de operação de desestabilização no sul global inteiro, ou sozinhos ou em parceria com a CIA. Pepe, Diga. Você fez uma menção sobre uma coisa que eu ia abordar, que é o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês. Sim. Aconteceu justamente isso. Pouca gente esperava que o Xi conseguisse fazer barba, cabelo e bigode no Comitê Permanente. Ele fez. Como é que você analisa isso do ponto de vista da política chinesa e como isso tem sido percebido na Rússia? Bom, o objetivo principal do Xi instalar loyalistas comprovados no Politburo e especialmente no Standing Committee, os 7 cavaleiros chineses do não apocalipse, né, ele mais 6, a nossa política agora é coesa e as diretrizes são bastante claras. Todo mundo vai ter que seguir essas diretrizes à letra. É o desenvolvimento interno até chegar a esse estágio de uma economia de renda média sustentável, né? Eliminação da pobreza, que eles já eliminaram a pobreza terminal, mas precisa eliminar a pobreza subsequente, né? Como é que chama? A volta ao empuxo econômico depois do Covid, que explica justamente, finalmente, eles resolveram acabar com aquelas medidas drásticas do zero Covid, que isso tinha uma discussão, e ainda tem uma discussão gigantesca
na mídia chinesa, no Weibo, no WeChat chinês, o tempo todo. E o Partido Comunista percebeu que a população está chegando a um ponto de ruptura. Ok, mas e aí? Isso está resolvendo alguma coisa? Não. Vale a pena a gente destruir a economia por causa de algumas medidas restritivas? Não. Reverteram. Ou seja, eles aprendem da realidade, sempre. Que era um dos mandamentos do Deng desde o começo, né? Atravessar o rio sentindo as pedras. Esse é um caso típico. Estavam atravessando o rio do Covid, sentindo as pedras, e as pedras começaram a dizer, olha, talvez você esteja um pouco exagerado. O que não muda a concepção do Politburo, do Xi e da elite dirigente de que o Covid é uma arma biológica americana. Está entranhado neles e por isso que a política do Covid-0 foi levada até as suas extremas consequências. Mas pode ter mutações horrorosas, se a gente não controlar, nós vamos ter milhões de infectados em alguns dias. Ou seja, eles percebem, ok, agora vamos tentar um novo balanço. A gente sabe que é uma arma biológica, a gente vai continuar alerta. Ao mesmo tempo, vamos relaxar um pouco, porque a economia precisa. E não só a economia em termos de expansão do mercado interno, como os nossos partners internacionais que querem vir aqui, por exemplo, chegar no aeroporto e ir direto para um office e começar a fazer business de novo, que era o normal antes da pandemia. Então, essa é a prioridade número 1. Prioridade número 2 é modernização pacífica, que é o tema fundamental do discurso do Congresso, do Party Congress. Né? A modernização pacífica é interna e externa. Externa com os partners da integração euroasiática, especialmente Rússia, Irã, Índia e Paquistão, os da Ásia Central, os 10 do Sudeste da Ásia, por exemplo. Eu estava no... Antes de voltar e vir para o Brasil, eu estava no Sudeste da Ásia acompanhando as 3 cúpulas, uma atrás da outra. A do Leste da Ásia em Phnom Penh, no Camboja, o G20 em Bali e a da APEC em Bangkok. A discussão principal em todas essas 3, fora a tentativa dos ocidentais de raptar o G20 e transformar numa cúpula anti-Rússia, é a colaboração da China com todos os seus parceiros no Sudeste da Ásia. Todos os 10 do Sudeste da Ásia, o principal parceiro comercial deles é a China. Ou seja, isso não vai mudar e vai se ampliar cada vez mais. E vai incluir, voltando ao início da nossa conversa, mais projetos das novas rotas da seda, acelerados. Um exemplo mais prático possível. Em tempo recorde, eles fizeram o High Speed Rail do sul da China, de Kunming até o Laos, até Vientiane, a capital do Laos. Os tailandeses, a ideia dos tailandeses e o projeto foi anterior ao projeto dos laosianos. Mas por causa da corrupção interna absurda da Tailândia, com um monte de construtoras envolvidas, problemas políticos, etc., o High Speed Rail deles nem começou a sério. Ele só vai terminar, provavelmente, em 2028. E é isso que os chineses querem discutir, por exemplo, com lideranças regionais, no caso dos tailandeses. Como a gente tem como apressar essa história? O que vocês querem? Vocês querem mais companhias tailandesas trabalhando? Vocês querem mais trabalhadores tailandeses trabalhando lá? Ok, podemos rediscutir tudo. Mas é do interesse nosso, de vocês, que isso seja feito o mais cedo possível, como foi feito no caso do High Speed Rail para o Laos. Então, isso vai começar a pegar velocidade a partir do ano que vem, com o fim do Zero Covid, com a implementação das novas políticas do Congresso, com a modernização pacífica interna e externa e com a reabertura de deals com os parceiros. Essa cúpula do fim de semana em Riad, essa cúpula China-Arábia, foi para fazer deals também. E o deal mais sensacional, que ninguém vai vazar. Riad não vai vazar e Pequim não vai vazar. A gente interpreta como mais cedo ou mais tarde, e é bem cedo, na verdade, os chineses vão começar a comprar petróleo e gás pagando em yuan. Mas ninguém vai falar que isso está rolando. E tem como fazer isso em segredo. Isso, nós acreditamos que tenha sido o X da questão do deal entre os dois. E os sauditas com o MBS. O MBS é um fanático da China. O MBS se dá super bem com a Rússia. O MBS quer entrar nos BRICS e quer entrar na Organização de Cooperação de Xangai também.
Ou seja, os saudistas perceberam que o bonde deles está atrelado à Eurásia, e não mais como uma mera colônia árabe do Império. Então, tudo isso está mudando na nossa frente, está virando de ponta cabeça geopoliticamente na nossa frente. Pepe, na sua opinião, a que se deve essa insistência dos Estados Unidos, dessa estratégia de confrontação com a Rússia, especialmente dos democratas, né, do Obama e do Biden? Se até os estrategistas com ligação histórica na Casa Branca, como o Brzezinski e o Kissinger, mudaram de posição nos últimos anos? Nossa, Brzezinski eu acompanhei quase o dia a dia, especialmente na época que eu morava em Washington. Brincavam comigo, falavam, o Brzezinski jamais vai dar uma entrevista para você. Claro, ele sabia exatamente o que estava nos artigos, né? Bom, eles são... O Kissinger é a parte, tudo que a gente pode qualificar de funesto, de tóxico do Kissinger, ele pratica realpolitik. E a única política que ele sabe praticar é dividir para reinar. E ele mesmo reconheceu que o dividir para reinar, como está sendo aplicado atualmente por essa elite, entre aspas, democrata contra a Rússia e China, não está funcionando. É uma palhaçada, na verdade. O Brzezinski é diferente. O Brzezinski, no final da vida dele, percebeu que o que ele tinha previsto em 97, no Grande Tabuleiro, no livro, de que os Estados Unidos tinham que fazer todo o possível para impedir a ascensão de uma potência hegemônica na Eurásia. O que agora é pior. Eles não só não conseguiram, como eles não conseguiram uma aliança de potências fundamentais, nucleares, no caso da Rússia, hipersônicas, e com parceria estratégica não só militar, mas também econômica. Isso já é um fato. Isso é a pedra filosofal do sistema multipolar. É essa parceria estratégica Rússia e China, que toda semana, praticamente, você vê num comunicado pelo Ministério das Relações Exteriores, tanto russo quanto chinês, nos encontros constantes do Wang Yi com o Lavrov e tal. É uma parceria comprehensive, né? Abrangente. Parceria estratégica abrangente Rússia-China. E daí deriva todo o resto. Ou seja, sem essa pedra filosofal, ia ser muito difícil a construção do mundo multipolar. Porque as duas principais potências do que a gente pode chamar de sul global, ou mundo emergente, ou Eurásia, são Rússia e China. Sem esses dois, você não faz nada. E agora que eles estão unidos, inclusive, em como nós vamos organizar juntos, não só a construção de uma nova moeda para passar ao largo do dólar, mas, no caso dos chineses, internacionalizar o yuan, que foi um dos objetivos principais justamente dessa cúpula China-Arábia nesse fim de semana, em Riad. Eles vão começar a pagar praticamente quase tudo em yuan. E mais cedo ou mais tarde a gente vai ter todo o petróleo e o gás comprado pelos chineses dos árabes, não só dos saudistas, mas dos outros, especialmente os Emirados, pagam em yuan. Essa internacionalização do yuan, que vai configurar o surgimento do petro-yuan na prática, esse seria o início do fim do domínio do império. Claro, vai ser super complicado, vai demorar um certo tempo, tem que ser feito praticamente na surdina e com todo mundo olhando para o outro lado, não é conosco, mas vai acontecer. E os economistas americanos mais ou menos confiáveis sabem disso. O pessoal do mercado financeiro de Nova York sabe disso perfeitamente. Isso já foi especulado, já fizeram games durante anos. Eles sabem perfeitamente. Quando acabar o petrodólar, acaba a dominação econômica do império. Todo mundo sabe disso. Como isso vai acontecer? Esse vai ser o caminho mais espinhoso geoeconômico daqui para frente. E geopolítico, a gente já sabe que já está dividido esses dois blocos maiores em clash com subblocos dentro. Por exemplo, dentro da Europa vai ter um subbloco Europa Oriental, vai ter aquele grupo de Visegrad, vai ter o leste da Europa com provavelmente o que sobrar da Ucrânia, vai ter a Alemanha e
e França tentando achar qual é o X da nova parceria entre os dois, ou se eles são realmente as duas principais potências da União Europeia, o que eles querem da União Europeia? Eles querem expulsar os chihuahuas? Eles querem eles mesmos controlarem o destino da União Europeia e não escutar mais os outros? Eles querem reformar Bruxelas? Isso ninguém sabe, mas faz parte da desagregação interna da União Europeia e da OTAN. E a OTAN está caindo aos pedaços, porque a OTAN já está dividida entre alguns dos membros, digamos, mais responsáveis e os da Europa do Leste, que são os chihuahuas raivosos. Pepe, uma pergunta. Diga, você acha que esse acordo Riad-Pequim, Beijing, assim, inclui a Arábia Saudita parar de financiar salafismo pela Ásia Central? Assim? Essa é uma excelente pergunta, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Por exemplo, deveria ser uma exigência dos chineses e dos russos, o fato, especialmente, de que eles se dão super bem ao nível interpessoal. Escuta, acabou essa palhaçada de salafis jihadismo desde o norte da África até o Xinjiang. Isso a gente não sabe. E eu acho que deveria estar nos termos do acordo, né? E não tem o menor interesse estratégico para os sauditas, para os Emirados, para Catar, para Kuwait, de ficar exportando salafis jihadismo para o resto do mundo, porque a rejeição é absoluta, seja qual for a latitude. Você forma o quê? 100, 200, 500 caras online para virar jihadistas e equivalentes do Shoe Bomber, aquele que tinha uma bombinha no sapato no avião. Isso é ridículo. Isso não vai alterar nada geopoliticamente ou geoeconomicamente. Então, acho que vai ter que ter a gente pressupõe que haverá uma conversa séria de adultos com os sheiks, todos, com o MBZ, sheik de Abu Dhabi, que é o mentor intelectual do MBS, em Riad, e os russos chineses vão falar, bom, é isso, tá bom. Querem entrar no mundo multipolar? Querem entrar nos BRICS? Querem conversar com... Ok, mas essa é uma condição necessária e suficiente. Chega de salafis jihadismo, vocês sabem perfeitamente que vocês estavam fazendo o jogo do império o tempo todo. Mas, Pepe, Diga. Desse ponto do Xi, praticamente, como é que, pegando um ganchinho na última pergunta que eu te fiz, como é essa sinergia do Xi e o Putin comparado ao que já foi? Porque o Tratado de Cooperação Sino-Russo, que já passa de 20 anos, foi recém-renovado, foi uma obra, em grande medida, do Jiang Zemin, recém-falecido. Depois, o Hu e o Putin terminaram, finalmente resolveram o problema das fronteiras, passaram a fazer operações militares conjuntas, treinamentos militares. Mas como é que você vê essa relação entre Xi, hoje ganhador do debate interno do Partido Comunista, e do Putin? E como isso pode influir? Bom, ajuda muito que a relação interpessoal é excelente e eles se qualificam de amigos e amigos próximos. Eles se qualificam em russo e em mandarim, dear friend, my dear friend. Isso é raríssimo entre políticos de altíssimo nível, né? Raríssimo. Tem uma relação interpessoal forte, que é espelhada na relação entre os Ministérios das Relações Exteriores, entre o Wang Yi e o Lavrov, que viraram amigos íntimos também. E entre os dois sistemas militares. A diferença é quando entra as elites com quintas colunas, especialmente na Rússia. Isso é extremamente complicado. É uma discussão que eu sempre tenho quando eu vou a Moscou. Por exemplo, eu tenho amigos no Valdai Club. O Valdai Club é o principal think tank russo. Basicamente atlanticista. E tem muitos soberanistas também. Por exemplo, o cara que inventou esse conceito de BRICS Plus, baseado em acoplar os blocos comerciais já existentes. Exemplo, Mercosul aqui e ASEAN no sudeste da Ásia. Então, na ASEAN, se entra a Indonésia, vai entrar a Tailândia. Mercosul, se tem o Brasil, vai entrar a Argentina. Aí vai puxar os outros também na América do Sul. Esse conceito veio de um banqueiro russo que é um membro do Valdai Club, que é um soberanista, entende?
Ele entende o império, estudou em Harvard, ele entende o império por dentro e, ao mesmo tempo, ele é um soberanista. Ele defende uma Rússia não entregue ao capital estrangeiro, como nos anos 90. Mas a maior parte dos caras que estão lá são atlanticistas. Quando você vê os convidados das cúpulas do Valdai Club, a maioria é atlanticista. Então isso é muito complicado, porque o Putin escuta esses caras. Ele vai todo ano no Valdai Club, faz um discurso sensacional e fica para um pergunta e resposta de 3 horas. Ele faz isso em muito poucas ocasiões. Os chineses agora é diferente, porque os chineses agora é um bloco compacto. Aquela briga interna que tinha no Politburo não existe mais. Por exemplo, uma das coisas que a gente aprendeu do sistema anterior era a briga dos responsáveis pela inteligência interna e de segurança na China com o Xi e os e os acoplados ao Xi. Era uma guerra quase de faca. E o Xi conseguiu se livrar de todos esses caras. Demorou anos, evidentemente. Houve um expurgo, não há a menor dúvida a respeito. As nossas melhores fontes que tem dos meus anos no Asia Times, a gente tem fontes chinesas próximas ao que está acontecendo em Pequim. São chineses. E eles falam inglês, escrevem inglês também, ou seja, eles traficam, eles são da diáspora chinesa. Né? E eles nos passam essas informações internas, que são muito importantes para entender como, finalmente, digamos, essa armada quinta coluna atlanticista, agora no topo da liderança chinesa, agora não tem mais poder. E tinha até esse ano. Na Rússia não é assim. Então isso vai ocasionar problemas extras para o Putin, para o Patrushev, para o Medvedev, que agora entrou na sua fase completamente, imagina, cada como é que chama, post do Medvedev no Telegram, putz, mas ele detona agora, que ele era extremamente circunspecto, polido, etc. Acabou. E ele sabe que esses posts, a audiência não é só externa, mas muita audiência interna. Ele dando um recado para os quintas colunas russos, olha, a gente sabe exatamente o que vocês vão fazer. Se vocês não fizerem o que o presidente Putin já deixou claro, ou vocês se acoplam a um esforço de segurança nacional e de defesa dos interesses nacionais quando a gente está sendo atacado pela OTAN inteira, ou vocês podem ir embora e não vão levar a grana fica aqui, em rublos. Essa é a diferença. Pepe, uma pergunta para um ator que eu acho que é menos conhecido no Ocidente, mais estigmatizado desses novos atores globais, é o Irã. Né? Claro. Que foi talvez a maior revolução de massa do século XX, pouca gente sabe disso, porque a revolução não derrubou um Estado colapsado, assim como foi na Rússia, na China, mas um Estado bem estruturado. Não é uma democracia liberal, também não é um negócio de esquerda, mas também não é uma ditadura, pura e simplesmente. Não. Tem um espaço com uma sociedade civil muito atuante. Assim. É um governo com posições complicadas, mas também com coisas que pouca gente sabe. Eles têm uma política de transgenia que talvez seja mais avançada do que boa parte da Europa. Desculpa. Desculpa, tempo... que horror. Não, tranquilo, tá todo mundo meio... Eu tive Covid semana passada. Assim. Ah, é? Nossa! Não estava falando assim. É um lugar muito sui generis, assim, e que tenta se confundir um pouco com o Catar, com a Arábia Saudita, quando, na verdade, é outra coisa. Né? É outra coisa. Qual você acha que é o papel do Irã nessa nova configuração geopolítica? Bom, eu vou ao Irã, mas pra vocês terem uma ideia, a minha primeira vez no Irã foi sobre o Khatami. Ou seja, eu acompanho o Irã de perto há décadas. Um dos meus e-books no Asia Times, se vocês forem no Asia Times, tem um e-book onde eu colecionei a maior parte das minhas reportagens, colunas e entrevistas no Irã, desde o começo dos anos 2000. Vocês vão ver entrevistas com o Ayatollah, vocês vão ver como funciona a COM, vocês vão ver o background da eleição do Ahmadinejad. Se vocês se interessam em Irã, tá tudo lá. E eu aprendi muito e eu fiquei estarrecido com muitas coisas. Entre outras, o fato de que muitos líderes regionais
ayatollahs, ou Hojatol Islam, líderes religiosos que têm um poder político também, eles não entendem nada de economia. Como é que pode? Não vai funcionar desse jeito. Não adianta o Khamenei entender de economia, o Ministério das Finanças, mas quando os implementadores locais nas províncias não têm a menor ideia sobre rotas da seda, sobre investimento em petróleo e gás, etc. Isso é um problema seríssimo. E as disparidades regionais, né? Tem províncias no Irã que, por exemplo, a província de Sistan Balochistan, que é no sudoeste, faz fronteira com o Paquistão, está entulhada de agentes MI6 e CIA que ficam indo e voltando e fazendo atentados terroristas nessa província. Os caras, eles me disseram, eu nunca consegui ir para lá porque eles não dão um permit. Eu tentei várias vezes, falaram, não pode. E você é estrangeiro, se acontecer alguma coisa com você, a responsabilidade é nossa. Eles têm centenas de milhares de IRGC, né, guardas revolucionários, e eles não conseguem impedir esses atentados esporádicos contra guarnições. É um problema enorme. E eles não conseguem policiar também, como os chineses conseguem, no caso do Uigur, células jihadistas no Uigur. O que interessa aos chineses no Xinjiang não é repressão em massa do Uigur, isso é uma palhaçada. Eu já fui ao Xinjiang 4 vezes, não é isso que funciona. Eles querem identificar núcleos e núcleos prováveis de células jihadistas. Isso é um negócio que você vê no sul global inteiro. Por exemplo, antes do 11 de setembro, eu vi isso no Mali. Eu vi células jihadistas no Mali no verão de 2001. Na época, depois do 11 de setembro, eu falei, mas é evidente, claro. Era um embrião da Al-Qaeda trabalhando no norte da África. Como depois teve diversas Al-Qaedas espalhadas pelo planeta inteiro. No interior da Indonésia, em Java, por exemplo, na cidade de Solo, em Java, era uma coisa que você já via no começo, nos primeiros meses do 11 de setembro. Antes do atentado em Bali do final de 2002, tinha células jihadistas financiadas pelos sauditas ou emirates ou outros no interior da ilha de Java, Indonésia, a ilha mais populosa da Indonésia. Então, isso é muito, muito sério. E no Irã, é um problema sério, porque tem os fatores de desestabilização financiados pelos americanos e pelos ingleses em diversas províncias, especialmente nessas onde explodiram os últimos protestos. Khuzestan, que é uma província onde não é maioria árabe, mas substancialmente grande parte da população é árabe. No Azerbaijão iraniano, contíguo ao Azerbaijão, essas províncias limítrofes são extremamente difíceis de, dirigi-las para um esforço nacional iraniano de resistência e de desenvolvimento. É uma coisa que esse governo do Raisi está tentando a sério. É a diferença entre o governo do Raisi e o governo anterior, que eu cheguei a conhecer bem porque eu acompanhei inclusive em Viena, onde o Ministério das Relações Exteriores era o Zarif. O Zarif era um atlanticista, no fundo. E o Khamenei, desde o começo, falou para o Zarif, olha, essa história com os americanos não vai rolar, não vai acontecer. E ele tinha razão desde o começo. E eles não vão respeitar acordo nenhum. Não só eles quebraram o JCPOA via o Trump, como o que eles querem negociar agora é um outro acordo, e os iranianos falaram, não, ou volta aquele que foi aprovado em 2015, aprovado pela ONU, ou não tem acordo nenhum. Você acha que o que aconteceu, está acontecendo ainda, é uma revolução colorida, ou também é uma revolução de uma... Mas não há um certo cansaço de uma sim, com relação à comunidade tradicional islâmica? Assim. Como na China, né, Alexandre? Como na China. Os protestos das pessoas exasperadas com o Covid-0 são reais. A diferença é que eles foram instrumentalizados, trazendo ativistas de Hong Kong e de Taiwan para posar com plaquetinhas em inglês ou com folhas de papel A4 brancos, que é exatamente a Revolução Colorida em Hong Kong em 2019. Eu estava lá, eu conversei com esses caras.
É o mesmo modus operandi. No caso do Irã, a mesma coisa. São protestos reais, a inflação é alta, a moeda vale cada vez menos, tem problemas de alimentação graves em algumas províncias. É absolutamente natural. Mas é imediatamente explorado pela brigada Gene Sharp, Revolução Colorida. É a mesma coisa no mundo inteiro, como foi no Brasil também. Todo mundo sabe como funciona isso. E, obviamente, o governo iraniano, sabendo que essas parcerias estratégicas se desenvolvendo vão atrair mais investimento no Irã e mais investimento em moeda forte no Irã. Por exemplo, esse corredor internacional norte-sul, que vai da Rússia, chega ao Irã, atravessa o Cáspio, chega ao sul, e do Mar da Arábia, do Golfo de Omã e do Mar da Arábia, vai para a Índia. Esse corredor é super importante. É mais importante para eles até do que a Rota da Seda dos chineses. Porque é a possibilidade de exportar produtos iranianos, tanto para a Rússia, para o norte, quanto para a China, pelo mar, pelo sul. Então, isso vai melhorar a economia iraniana a, digamos, médio e longo prazo. A curto prazo, os problemas continuam. Última questão, Pepe. Você acha que uma certa iranização do Afeganistão é o melhor futuro para... O que você entende por iranização do Afeganistão? Eu gostei da pergunta, mas me explique o seu conceito de iranização do Afeganistão. Um modelo assim, que não seja Arábia Saudita ou o primeiro governo talibã, mas um pouco daquela estrutura da Revolução Islâmica, assim, que permite uma certa sociedade civil atuante, há alguma vontade popular atuando, mas também não é uma democracia liberal. Sim. Olha, no Afeganistão é muito mais complicado por causa das divisões étnicas e das divisões religiosas também. Por exemplo, é muito difícil um sistema dele você unir Pashtuns, Tajiks, Uzbeks e Hazaras. Não vejo como. Não tem como. Porque a animosidade entre eles é milenar. E é uma coisa de povos de montanhas guerreando entre eles. E povos do deserto também, os guerreando entre eles desde tempos milenares. Então, infelizmente, eu não vejo como. E os talibãs não têm o swing, o jogo político, para organizar um sistema como esse. Mesmo com, talvez, uma assessoria por trás, extremamente sofisticada, tanto dos russos quanto dos chineses, que querem estabilizar o Afeganistão. Mas aí tem os interesses do Paquistão e da Índia, que conflituam completamente no Afeganistão. Por exemplo, os chineses querem acoplar o Afeganistão ao Corredor Econômico China-Paquistão, CPEC. O CPEC é basicamente do Xinjiang até Gwadar, o porto paquistanês, no Mar da Arábia, e que pode reverter a médio e longo prazo numa estrada já tem, highway já tem, mas high-speed rail, que eles podem construir, e um pipeline. Super importante. E o Afeganistão pode participar dessa história toda para a economia deles. Vai ter estradas que já estão sendo construídas, unindo o Paquistão ao Afeganistão e unindo o Afeganistão ao Uzbequistão, ao norte. Então, tudo isso interessa para eles economicamente. Ou seja, geoeconomicamente, eles sabem que eles se unindo a esse corredor com o beneplácito e a proteção chinesa, para a economia deles é excelente. Os indianos não querem. Os indianos querem uma outra coisa. Os indianos querem a Rota da Seda deles, indianos, que é justamente o corredor internacional norte-sul, que vai do porto iraniano de Chabahar, não Gwadar. Por exemplo, é uma guerra dos portos, é um negócio fascinante, eu acompanho há anos essa história. Tem o porto de Gwadar no Paquistão, tem o porto de Chabahar no Irã. Um está na Rota da Seda chinesa e o outro está no corredor norte-sul, Rússia, Irã, Rússia, Irã, Índia. Então, a visão deles do Afeganistão é um clash total. Agora, como você organiza tudo isso? Você vai na Organização de Cooperação de Xangai, senta todo mundo na mesma mesa, e aí vocês vão discutir, ok, vamos fazer uma união
prática de corredores econômicos, uma patrocinada pelos chineses, outra patrocinada pelos indianos, e aí todos nós juntos estabilizamos o Afeganistão juntos, isso é um negócio que eles podem discutir na Organização de Cooperação de Xangai, que é para isso também, cooperação econômica entre eles. E o Afeganistão é um observador. Então eles podem chamar o Afeganistão para ser membro integral, como o Irã passou a ser esse ano, sentam todos lá na mesa e organizam uma estrutura de corredores comerciais para toda aquela região. Sul da Ásia, Ásia Central, a intersecção dos dois, e oeste da Ásia, e unindo com Rússia e China. Então, esse é o aspecto, digamos, romântico, visionário da união, da integração euroasiática, que agora é plausível, porque você tem o framework institucional para implementar tudo isso, que é o que não tinha até alguns anos atrás. Pepe, para encerrar, qual a percepção que você visitou o Brasil recentemente, tem toda a tua carreira no exterior, olhando todo esse grande mundo, sobretudo euroasiático, mas qual a percepção que você tem dessa mudança no Brasil agora? É muito cedo. Olha, é muito cedo. Primeiro, eu tenho que ser diplomático. Segundo, é muito cedo. Eu preciso processar tudo que eu vi. Eu passei 10 dias de um turbilhão. Eu preciso processar isso com calma. Primeiro, porque eu tive que me familiarizar com fatos, dados, nomes que, para mim, eram tão remotos quanto o que está acontecendo na Tasmânia. Então, é uma visão diferente, é uma visão de um brasileiro, mas que está muito longe. Para vocês terem uma ideia, eu não vivi a era Bolsonaro. O que eu posso falar de Brasil sem ter vivido a era Bolsonaro como vocês? Nada. Eu sou um observador de fora. Então, eu preciso incorporar tudo isso. Foi legal ter construído uma rede de informantes muito bem abalizados. Eu espero continuar conversando com vocês também. Vocês podem me passar informações, inclusive. Bárbaro, excelente. E aí... Porque já estão me perguntando, né? Os iranianos já perguntaram, os russos já perguntaram, os indianos já perguntaram. E aí, o que você vai falar do Brasil? Eu falei, calma. É muito complicado, como vocês sabem, né? Então, eu vou esperar um pouco. Eu vou fazer, talvez, 2 artigos introdutórios sobre a transição, sobre o que o Lula pode esperar a partir de janeiro, mas o X da questão da polarização interna do Brasil e a política multipolar do Brasil, provavelmente a partir de janeiro, deixar um pouco mais para frente. Obrigado, Pepe. Muito obrigado bom. A vocês. Obrigado pela Desculpe pela gripe horrorosa. Pega na praia. Vai tomar uma... acostumado. Olha, eu tô em Ipanema, pô. Tô tomando esse negócio aqui que parece que é uma bomba. Tá bom, pessoal. E vamos estar no ar. Só vou encerrar a gravação aqui. A gente vai estar no ar aqui. Vocês estão vendo a gente terça-feira, 20 horas. Obrigado a vocês. Obrigado a todo mundo.